Poderoso Deus, poderoso Deus, Sharanarabas, Sharanarabas, Shiranarabas, Ranaras, Sharanarás. Sim, Jesus, o Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Shalom, shalom, vamos entrando, sejam bem-vindos, boa noite, pra cima, é verdade, Jesus, o pessoal tá entrando, em nome de Jesus, vamos adorar o único que é digno de todas as coisas. Shalom, shalom. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Jesus, que o Senhor possa, Senhor Deus, ministrar poderosamente nessa noite na vida de cada um, Senhor, que entrar aqui. Em nome de Jesus, que seu nome seja exaltado, Senhor, em nome de Jesus. Que seu nome seja engrandecido, vamos para cima, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite, que bom que você está aqui, glória a Deus. Nós precisamos falar sobre aquilo que nos dói. Shalom, 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 todo mundo que está entrando, glória a Deus pela sua vida, vamos para cima. Vamos para cima, que eu quero falar hoje sobre um tema muito importante nessa noite, que é sobre os altares de carência. E eu não sei como que isso é na sua vida, mas uma coisa eu sei que você pode se ajudar e você pode ajudar alguém. Então pega aí, ó, tasca o aviãozinho, tasca o dedo aí para um tanto de gente, começa a chamar todo mundo. Começa agora a convidar os amigos, as amigas, alguém que você sabe que precisa de ajuda em alguma área da emoção dela, em nome de Jesus. Chama essa pessoa aí no zap, em nome de Jesus, para que essa pessoa aí possa ser edificada através da sua vida, em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir direitinho aí? Fala aí comigo, em nome de Jesus. Tá dando para ouvir certinho? Tá dando para me ouvir bem? Digita aí que a gente vai começar. Em nome de Jesus. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Amém? Glória a Deus. Então vamos para cima. Baixo? Tá baixo? Eita, pera aí. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Vamos melhorar então. Espero que agora tenha aumentado. Vamos para cima. Bom, queridos, eu quero falar nessa noite com vocês sobre derrubando os altares da carência, tá? Esse é um altar que normalmente nós temos dentro das nossas estruturas emocionais. E eu queria que você pudesse pensar nisso nessa noite, porque eu quero te dar um antídoto para você poder resolver uma demanda que existe dentro de você, tá? Uma demanda provavelmente emocional que exista dentro das suas estruturas. E que você fala assim, eu não sei como me livrar, eu não sei como me limpar, eu não sei como que eu vou fazer para eu poder me livrar desse sentimento que eu tô sentindo hoje dentro de mim. E muitos de nós carregamos essas estruturas de carência dentro da nossa vida e muitas vezes a gente não sabe como que a gente vai se livrar, a gente não sabe como que a gente vai fazer para poder limpar o nosso emocional e tirar essas estruturas de carência dentro de nós.
E nessa noite eu quero te ensinar, eu quero te mostrar como que você vai fazer para que você possa limpar essas estruturas de carência que existem dentro da sua vida. E uma das coisas que as pessoas têm muita dificuldade de fazer é avaliar a sua história, é avaliar a sua trajetória, é avaliar os seus caminhos. Boa noite, shalom, shalom para todo mundo que está entrando. Normalmente, nós olhamos, e é até uma faceta do orgulho, nós olhamos para a nossa fase adulta e a gente fala assim, não, eu já caminho com Jesus, eu já fiz encontro com Deus, eu já fiz terapia, eu já fiz carta, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz tanta coisa. Mas o fato é que quando ela olha para os sintomas, quando ela olha para a realidade da vida dela, ela acaba carregando um monte de coisa que ela nem sabe. Eu falo, eu sinto dor, eu sinto isso, eu sinto aquilo, mas eu não sei como me livrar. E nessa noite eu quero falar com você para que você possa de alguma forma aprender a se livrar daquilo que te dói. Como que eu me livro daquilo que me dói? Como que eu me livro daquilo que tá doendo, que eu não consigo suportar, daquilo que eu não consigo conviver, daquilo que para eu conviver é difícil eu conviver. E muitas vezes nós estamos na nossa fase adulta e o nosso problema, ele não está na nossa fase adulta, ele está lá na nossa infância. E não é tão difícil assim superar, não. E muitas vezes nós não sabemos esse caminho. E eu quero falar com você hoje sobre esse caminho que você precisa trilhar nessa noite para que você possa conseguir romper nas suas emoções, para que você possa exatamente limpar essas lepras que estão dentro de você, dentro de mim, dentro de você, e que a gente possa, em nome de Jesus, dentro dos princípios da palavra de Deus, a gente consiga então alcançar sucesso no nosso emocional, tá? Bom, todas as estruturas da nossa fase adulta, elas estão dentro do nosso emocional. Elas estão dentro da nossa fase construtiva, que é a fase que nós nascemos até aos 7 anos de idade, estourando no máximo, quem sabe, até os 9 anos de idade. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Só que a grande questão é a seguinte, a grande questão é que normalmente a gente não faz essa analogia entre o passado e o presente. E nós não temos ideia que muitas vezes nós carregamos dentro de nós um armazenamento, tá? O nosso emocional, ele possui um armazenamento. E esse armazenamento, ele tem a capacidade de guardar coisas positivas e de guardar coisas negativas. Shalom, shalom. E então, quando nós conseguimos aprender a fazer correlação, nós conseguimos entender. Eu vou te dar um exemplo que eu vivi na minha vida, que eu considero muito importante, que eu amo passar em frente a uma padaria e sentir aquele cheiro de pão fresco. Eu amo. Só que eu não sabia por quê. Eu amo comida fresca. Se você me convidar para ir na sua casa para poder comer uma comida fresca, eu amo, adoro. Só que eu não conseguia fazer uma correlação, eu não conseguia entender por que eu amava tanto uma comida fresca. Eu não tinha esse entendimento dentro de mim. Então eu passava em frente a uma padaria, ficava maravilhada, amava aquilo, mas eu não sabia por quê. E um dia desses eu estava conversando junto com meu marido e a gente estava tentando fazer uma correlação para poder tentar acessar o meu inconsciente, né? A gente estava num momento profético, estava num momento de devocional. E ele virou para mim e ele começou a me fazer algumas perguntas, e esse é o segredo, quando a gente começa a se fazer perguntas. E no meio dessas perguntas, no meio dessa conversa, eu lembrei de algo que acontecia comigo e aconteceu muito profundo na minha infância, que foi, eu morava numa casa com muitas pessoas e todos os dias, sem exceção, tinha comida fresca nessa casa. Então, pela manhã, minha avó, minha mãe faziam comida, era aquele panelão de arroz, era aquele panelão de feijão, era aquele panelão de carne, panelão de complemento, e era maravilhoso, eu simplesmente ficava apaixonada. Mas por que isso acontecia? Porque tinha muita gente na casa. Então era mais ou menos, para vocês terem uma ideia, 12 pessoas, 15 pessoas na casa, que tinha que se fazer comida todos os dias. Era uma necessidade ter que se fazer comida todos os dias. E o que acontecia?
eles eram obrigados a fazer comida fresca todos os dias. Eu desenvolvi um problema ao longo do meu crescimento. Eu tinha dificuldade de comer comida requentada. Sabe aquela comida que você vai na geladeira, que você quer esquentar para você poder comer um pouquinho? Mesmo eu com fome, eu não conseguia fazer isso. Não sei se você já viveu essa experiência. Se você já viveu, escreve aqui. E aí, o que acontecia? Eu simplesmente pegava, olhava para aquilo e eu falava assim, não consigo comer. Eu falava, gente, eu tenho nojo de comida requentada, tenho dificuldade de comer uma comida de um dia para o outro. E ali eu não conseguia entender. Mas eu amo passar em frente à padaria, por mais que hoje eu não coma mais. Eu cortei o glúten da minha vida, né? Passar em frente à padaria, eu passo só para sentir o cheirinho de pão fresco. E por que eu tô te contando essa história? Eu tô te contando essa história porque na nossa vida, na sua vida, você precisa aprender a fazer correlação. Você precisa aprender a fazer analogias. Você precisa aprender a entender a sua história de vida no detalhe, na primícia, sabe? E você precisa aprender a entender e fazer uma correlação com a sua vida adulta. E quando você começa a aprender a fazer essa correlação, você começa a entender muitas coisas que acontecem no âmbito emocional dentro de você. Conclusão da história, o que acontecia comigo? Eu amava e amo comida fresca, porque simplesmente eu comia comida fresca na minha infância todos os dias. Eu te contando aqui agora, parece que é muito fácil, parece que assim, é até bobo para você poder interpretar, para você poder entender. Mas a verdade é, para mim foi muito difícil fazer essa correlação. Da mesma forma, vou te dar outro exemplo. Quando eu apanhava, não sei se você já apanhou, né? Muito na infância, eu apanhava muito na infância, eu era muito arteira. E a minha mãe virava para mim e falava assim, vai lá no meu armário, pega o meu cinto e você traz aquele cinto marrom. Eu ia lá, pegava o cinto marrom e trazia o cinto marrom para ela. E quando eu entregava o cinto marrom para ela, ela, descia o cinto em mim. E era um negócio violento, era um negócio muito brabo, um negócio muito complicado. E ela acabava comigo ali naquele dia. E eu acabei desenvolvendo, sabe o quê? Uma dificuldade de utilizar bolsas com fivela, de usar cinto, de usar qualquer coisa que tivesse fivela. Eu tinha dificuldade, eu vou te dizer, eu tenho dificuldade até hoje. Pra mim, eu coloco um cinto, eu falo, eu não preciso usar um cinto. Não tem necessidade de usar cinto. E eu acabei, inclusive, desenvolvendo, sabe o quê? Eu comecei a ficar gordinha. Eu comecei a ficar obesa, porque para pensar, o cinto é para qual objetivo? Naquele momento, a minha mãe, ela usava o cinto para minha correção. Tá? Só que eu comecei a entender que o cinto era algo ruim para mim. E aí, sabe qual é a correlação que eu fazia? Que eu não precisava usar cinto. E sem eu perceber, eu comecei a engordar. Por que eu comecei a engordar? Porque pessoa gordinha não precisa usar cinto. Então, eu começava a engordar. E todas as vezes, inclusive, que eu ficava na frente do espelho, que eu colocava o cinto na minha frente, sabe o que acontecia? Eu simplesmente pegava, tá? E eu simplesmente não me sentia bem de cinto, tá? Eu não conseguia aceitar o cinto na minha vida, tá? Então, por que eu tô te contando essa história? Eu tô te contando essa história porque você precisa aprender a fazer correlação. Você precisa aprender a entender o que de fato aconteceu na sua trajetória e o que de fato, por que você toma uma decisão baseado sim naquilo que você viveu, baseado sim em uma história de vida, baseado sim em um trauma. E não é porque você não consegue identificar esse trauma, não é porque você não consegue fazer essa correlação, não é porque você não consegue entender isso, tá? Que você não faça ou não consiga no fato discernir. Então é muito importante você aprender a discernir por que você não consegue fazer algo. Então o momento, por exemplo, a decisão minha, né, inconsciente, eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo, mas eu fazia uma correlação com um trauma. É exatamente essa questão do cinto, tá? Agora eu vou te explicar uma mulher na Bíblia que você deve conhecer ela, a mulher samaritana, tá?
ela simplesmente fazia uma correlação e ela tomava decisões pelo trauma que ela vivia, pelo trauma que ela viveu, tá? Então você vai ver a mulher samaritana por várias vezes, sabe? Então, se você não consegue comer feijão requentado, tem alguma coisa aí. A gente pensa que não tem nenhuma correlação, mas tem toda uma correlação alinhada a isso, a algo que você viveu, tá? E a mulher samaritana, ela faz uma correlação dentro dela. Você vai ver que Jesus, ele se apresenta como profeta, ele se apresenta como Messias diante dessa mulher, mas o que vai acontecer com ela? Jesus vai tocar na ferida dela, tá? Jesus, ele vai no ponto da ferida dela e ele vira para ela e fala o quê? Olha, você falou muito bem. O homem que você está não é o seu marido. Será que por acaso, da infância dela, o pai dela, ele vivia um relacionamento com a mãe ou ela cresceu dentro daquele ambiente em que ele não era marido dela? Em que ele não estava com ela? E ela achou que o ambiente do casamento não era um ambiente de segurança, não era um ambiente de, sei lá, de proteção, e por isso ela acabou desenvolvendo então um relacionamento com outros homens, mas que não eram o marido dela. Toda a decisão que ela tomava tinha a ver com a história de vida dela. Então, quando você começa a enxergar isso, você começa a fazer correlação, você começa a entender por quê, né? Você faz aquilo e você fica começando a tentar puxar. Puxa aí na manivela, puxa aí dentro de você, dentro do seu inconsciente. Sempre tem uma causa, tá? A palavra de Deus diz: maldição sem causa não se cumpre, né? E não existe também uma decisão sem um trauma. Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Nesse caso aqui, eu estou contando para vocês acerca de comida e acerca da minha experiência com o cinto, tá? Eu não sei qual é a sua experiência. O pessoal tá falando aqui de feijão, o pessoal tá falando aqui de quiabo, né? E eu tive uma experiência muito legal, muito interessante que eu vivi nesse Natal, que eu ri muito. Uma filha espiritual minha veio passar Natal comigo, né? E a gente, assim, não comemora Natal e tudo mais por conta de todo o entendimento que a gente tem, né, do princípio da palavra. Mas aconteceu uma coisa, eu faço pelo menos uma jantinha, uma comida para poder estar com os meus familiares. E é a única época do ano que a gente consegue juntar todo mundo, né? Então não comemoro, não tem simbolismo, não tem nada, mas tem ali uma comunhão de comida. E ela estava passando comigo e ela virou para mim e falou assim: pastor, o que eu posso levar, né, para nossa comunhão? Eu falei assim: traz uma banoffee, eu amo banoffee, né? E aí ela virou para mim e falou assim: pastora, me pede qualquer coisa, mas não me pede nada relacionado a banana. Eu falei assim: tá, mas por quê? O que tem a ver banana, né? Me explica. Ela: não sei te explicar, mas uma coisa eu sei te falar: eu não suporto banana. Eu falei: opa, peraí, vamos descobrir o que é que tá acontecendo aí. E ali eu virei pra ela e falei assim: bom, deixa eu te falar uma coisa. Se você não come banana, é porque lá atrás você teve uma experiência com banana que não deu certo, mas isso fez uma correlação com a tua alma, com as suas emoções. E você precisa descobrir o que é. Aí eu perguntei assim pra ela: fala pra mim, me conta, Shalom, Shalom, todo mundo que tá entrando ainda, me conta a experiência que você teve da última vez com banana, que você não conseguiu comer banana de jeito nenhum. E ela virou pra mim: gente, olha isso, por isso que eu tô te falando, futuca que você vai achar, vai ser limpa e vai ser liberta, tá? Ela virou pra mim e falou assim: então, a última vez que eu comi banana, aconteceu algo. Eu comi, eu me senti enjoada, eu não quis mais comer, mas eu me lembro que aconteceu uma coisa muito interessante. Quando meu pai morreu, eu falei assim: não quero mais comer banana. E eu falei: mas por quê? Qual é a correlação do seu pai com banana? Ela virou e falou assim: não, a correlação do meu pai com a banana é a seguinte: eu era princesinha do papai e ele sim.
Tem alguém me ouvindo aí? Tá dando pra me ouvir? Tem alguém me ouvindo? Pode escrever aí, por favor, se vocês estiverem me ouvindo. Tá? Eita, glória! Tem alguém me ouvindo? Eita, Jesus da glória! Aleluia! Vocês estão me ouvindo? Alguém pode explicar? Ah, tá bom. Faltou luz aqui em casa. O Espírito Santo falou que isso ia acontecer na hora da live, mas amém. Vamos pra cima. E aí ela virou pra mim e falou assim, faltou luz e já voltou aqui. Ela virou pra mim e falou assim, desde que o meu pai faleceu, nunca mais eu comi banana. Angélica, tu sabe disso, tu tá aqui, você sabe disso, você sabe que aconteceu. E ali ela virou pra mim e falou isso. Eu falei assim, entendi tudo. Eu entendi tudo. Gente, olha só. Todas as vezes que o pai dela ia encontrar com ela, o pai dela chegava com a penca de banana e entregava pra ela a penca de banana na mão dela. E ela comia banana. E ela amava a banana. E simplesmente quando o pai dela faleceu, ela parou de comer banana. Ela parou de comer banana. Por quê? Porque ela era filhinha do papai. Ela amava ser mimada pelo papai. Ela era a princesa do papai. Quando a fonte de amor dela morre, que foi o pai, simplesmente ela começou a rejeitar a banana. E ela virou e falou assim, não, eu não vou mais comer banana. Vocês estão entendendo? Então, olha como que é o cérebro humano. Olha as correlações, os comandos que ele manda para emoção. Eu também não consigo. Então, Angélica, exatamente. Tenta avaliar, tá? Quando você fizer isso, você vai achar uma data específica, uma situação específica que você vai ver que simplesmente aconteceu na sua vida, que marcou você a ponto de você não usar cinto. Entende? Por que eu tô falando desse assunto com você? Eu preciso aprender a fazer correlação, tá? Correlação. Então, se você lembra perfeitamente, é porque aconteceu isso e foi nesse exato momento que o trauma foi estabelecido na sua mente. O trauma foi estabelecido dentro de você, tá? E é por isso que nós precisamos vivenciar aquele trauma e voltar ali para poder tentar tratar esse trauma, tá? Então, quando você trata esse trauma na sua vida, você consegue, então, de forma poderosa, você consegue entender o que de fato aconteceu dentro de você. Você consegue fazer a tão famosa correlação, tá? Então, hoje o tema que eu quero usar na nossa live é derrubando os altares de carência. Quais são os altares de carência que estão sobre a sua vida? Quais são os altares de carência que, sem você perceber, você ergueu? Sabe por quê? Porque a gente fala muito sobre os altares de promiscuidade sexual que a gente levantou, os altares financeiros que a gente levantou, e a gente levanta altares maiores para poder quebrar esses altares que outrora foram construídos na nossa vida. Ok, sim, vamos para cima, é isso mesmo, a gente tem que fazer isso. Só que os altares emocionais que nós levantamos na nossa vida, e esses altares que estão erguidos aqui, não se esqueça, Satanás, ele entra nas emoções humanas, tá? Através de uma brecha no emocional, uma quebra de princípio no emocional. Então ele é articulador, ele usa, tá, as nossas emoções para ele poder entrar e para ele poder fazer parte simplesmente da nossa vida e tentar nos manipular em nome de Jesus através dessa brecha nas emoções,
tá? E nessa noite, em nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus, seja repreendido todo ataque, tudo aquilo que não vem da parte do Senhor, tudo aquilo que vem para poder tentar fazer com que luz caia, a internet caia. Em nome de Jesus, eu quero declarar: todas as pessoas que estão ouvindo essa live serão acessadas pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Toda resistência que se levanta para que essa live continue de pé, caia por terra agora, em nome de Jesus. Espírito do medo, eu te enfrento nessa noite e declaro, no nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus, você não tem autoridade sobre essa live. E tudo aquilo que se levanta vai cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. E todas, sem exceção, todas as pessoas, em nome de Jesus, que assistirão essa live, serão edificadas, serão fortalecidas pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Concorda aí na sua casa e diga amém, em nome de Jesus. Amém significa assim seja. Então, quando nós temos questões que estão sendo afetadas na nossa estrutura, preste atenção no que eu vou te falar. Base familiar desestruturada, base familiar, você tem problema, não vai resolver. Eu preciso te falar uma coisa nessa noite: uma live não vai resolver o seu problema, não vai, mas vai te dar os caminhos e vai te dar os passos para que você possa alcançar assertividade em todas as decisões que você for tomar. Então vamos lá, preste atenção. Base familiar, como que foi a sua base familiar? Como que foi a construção da sua identidade? Como que foi a construção, seu relacionamento com seu pai, seu relacionamento com a sua mãe? Como que foi isso? Você teve pendência? Você tem pendência na sua fase adulta? Ah, não, pastora, não. Na minha fase adulta hoje, meu relacionamento com eles é ótimo. Tá bom, mas e enquanto a sua infância? Como que foi? Teve algum presente que você gostaria de ter recebido e você não recebeu? Tem algum afeto que você gostaria de ter recebido e você não recebeu? Tem alguma coisa que você gostaria que tivessem feito com você, mas os seus pais não fizeram? E todas as vezes que você desejou ter algo que vinha da parte do seu pai, dentro de uma estrutura familiar, tá? Atendo online, sim. Em nome de Jesus. Todas as vezes que você viveu uma dor, você viveu algo na sua vida que doeu dentro de você, que tá ligado simplesmente a sua dor com o seu paizinho, com a sua mãezinha, eu preciso te falar em nome de Jesus. Não importa o quanto eles te machucaram, não importa o quanto foi difícil para você, você precisa liberar perdão para eles. Talvez você esteja aqui como a Ana, que tá falando aqui, você tenha poucas experiências boas, mas o fato que eu preciso te falar nessa noite é: não tem problema você ter tido. É reversível, pastora? Totalmente. Você tem como reverter totalmente esse quadro na sua vida. Você não precisa ficar preso a esse período da sua vida, se esse período só representa dor para você. Em muitos casos, nós conseguimos ressignificar, em nome de Jesus, essas dores, tá? Então preste atenção no exercício que eu vou deixar para você poder começar a derrubar de forma prática esses altares de carência que você desenvolveu. As pessoas que mais deveriam ter te protegido na sua vida, que foram seus pais, seu pai e a sua mãe, e eles não te deram o que você merecia, eles não te deram aquilo que você precisava, deixa eu te falar, abriu um buraco, abriu uma lacuna na sua alma, entende? Abriu uma lacuna de rejeição, de abandono, uma estrutura de dor foi produzido dentro da sua alma. E como que você faz para você poder agora ter contato com essa dor? Você vai ter que falar dessa dor. Não tem jeito, você vai precisar falar dessa dor, é necessário tocar. Olha só, se você se machucar aqui agora e você precisar sair correndo para uma emergência, eu vivi uma experiência muito forte de uma moça que ela estava indo ao meu encontro, estava indo para o meu consultório. Quando ela chegou dentro do meu consultório para fazer uma consulta comigo, uma coisa impressionante aconteceu com ela. E isso aí é normal pra mim, tá, gente? Já tô até acostumada. Tô acostumada.
demais da conta. Às vezes uma pessoa tá vindo na minha direção. E eu vou falar uma coisa pra vocês. O meu ministério é de cura mesmo. Quem tem contato comigo através do Espírito Santo de Deus não é porque tá na minha presença, não. Mas é porque Deus me usa mesmo pra poder curar a pessoa, pra poder levar a pessoa pro próximo nível. É o meu chamado, meu ministério. Eu fui muito ferida nessa área. E agora Deus me usa pra poder restaurar um monte de pessoa, um tanto de gente. E aí sabe o que aconteceu? Ela teve uma ideia fantástica. Ela virou e falou assim: não, eu vou pegar um Uber Moto. E ela pegou um Uber Moto, gente. Só que o cara foi Satanás tentando impedir a cura dela de acontecer. Ela teve uma batida em outra moto. E sabe o que aconteceu? Ela virou pra mim e falou assim: pastora, eu acabei de cair de moto. Eu tô toda ralada, eu tô toda machucada. Mas, pastora, eu preciso conseguir chegar aí. Ela já tinha tentado chegar 2 vezes no meu consultório e ela não tinha conseguido. E aí ela virou pra mim e falou assim: meu Deus, pastora. Eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa. Se você não enfrentar agora, você nunca vai conseguir. Esteja aqui no meu consultório ralada, estragada, quebrada, não importa o que esteja acontecendo, enfrenta. Mas esteja aqui e entra dentro do meu consultório, tá? E aí aconteceu, ela chegou toda ralada, como eu sou ortomolecular também, eu peguei o kit primeiro socorro, comecei a ajudar ela, comecei a pegar, comecei a fazer, eu falei assim: você não vai embora daqui enquanto você não fizesse essa consulta comigo, porque eu tenho certeza que algo vai destravar na sua vida. E quando nós começamos a levantar todos os altares de carência, tá? Mas principalmente, que são os mais importantes, os altares de pai e de mãe, aconteceu algo na vida dela. Ali ela teve contato com a dor dela, ela começou a me contar tudo que doía, ela começou a me falar tudo que ela chorava, todas as necessidades que ela carregava dentro dela, de ter uma emoção suprida, e ela não teve. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem uma expectativa de algo que você não foi correspondida, ali naquele momento começa a ramificar. Algo que era uma estrutura de carência, ela começa a ramificar agora para uma estrutura agora de frustração, tá? Porque Satanás, ele é assim. Ele pega e Deus, ele estimula, ele inspira você a romper o tempo todo. Mas começa a acontecer uma coisa, quando você não alcança aquele objetivo, porque às vezes pra gente poder alcançar um objetivo, a gente precisa tentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Não desista, enfrenta. E ela enfrentou, e nós começamos ali a trabalhar a causa, nós começamos a trabalhar ali relacionamento de pai e mãe. Queridos, eu vou te falar uma coisa, não foi uma sessão nem 2, não, foram várias. E aqui no grupo da ECAP, aqui na escola da ECAP, simplesmente nós vamos trabalhar muito estruturas de carência. Você precisa derrubar todos os altares de carência na sua vida. Principalmente, minha irmã Joyce, primogênito, então, sofre demais com estrutura de carência. Demais. Por quê? Porque o maior desafio do primogênito é ter um relacionamento saudável, emocional com pai e com mãe. Né? Então, o primogênito, ele é afetado. Queridos, estrutura de carência gera promiscuidade sexual. Ana, olha aqui, ó. Delícia. Sua canequinha que você me deu, ó. Eu guardo com muito carinho. Toda estrutura de carência produz uma necessidade de preenchimento, ok? Então, se você tem uma estrutura de carência dentro de você, tá? Você agora vai desenvolver muitas outras coisas. Sim, Ana, toda estrutura de amargura, a amargura, ela é proveniente de falta de perdão e pendências emocionais com os pais, tá? E para você poder derrubar esse altar de amargura, tá? Que desenvolve outro, tá? Que é a murmuração, tá? A pessoa amargurada, ela sentiu a carência, não resolveu, desenvolveu amargura contra os pais e agora ela vai desenvolvendo murmuração, tá? Então a murmuração, ela também é proveniente da amargura e a amargura da carência,
tá? E por que que eu trabalho? Eu trabalhei na imersão, trabalhei rejeição, vai ficar gravado a live sim, tá? Trabalhei rejeição, na outra imersão eu trabalhei orfandade e paternidade, porque aqui no grupo da ECAP, na escola, eu quero trabalhar causas. Então, por exemplo, se eu pego só e trabalho só a amargura, que tem uma raiz na carência, eu trabalho o supérfluo, eu trabalho o que está em volta. E muitas pessoas, elas querem trabalhar o supérfluo, elas querem trabalhar o que está em volta, mas elas não trabalham a raiz. E quando não trabalha a questão da raiz emocional, sabe o que acontece? Elas ficam presas, porque elas trabalharam tudo que está em volta, mas elas não trabalharam o foco. Elas não trabalharam a raiz do problema. E eu quero te convidar nessa live a começar a trabalhar a raiz do problema. O que que faz você desenvolver o que você está desenvolvendo? Você está desenvolvendo estrutura de murmuração, estrutura de amargura. O que que é que está acontecendo com você que você simplesmente pega e você sai ramificando? Porque você não resolveu estruturas de carência com os seus pais, tá? Porque você não fez o passo a passo. Primeira coisa, filho e filha que desenvolve dor emocional pelos pais, porque não teve a contento, o amor que merecia, precisa liberar profundas gotas, imersões de perdão para os pais, tá? Então, se não perdoar os pais, vai viver a vida inteira em dor emocional. Por quê? Porque nada se cura no supérfluo, se cura na raiz, tá? Se você é a mesma coisa, chega gente de tudo quanto é canto do mundo pra mim agora. Gente, é uma coisa impressionante. E eles falam assim, pastora, tô tratando isso, ó, tô tratando lúpus, tô tratando câncer, tô tratando isso, tô tratando aquilo, mas você tá tratando intestino? Não, eu não tô tratando intestino. Tá bom, querida, então vamos parar de tratar o supérfluo e vamos tratar o intestino, porque é o intestino que precisa ser tratado. Então, às vezes, a gente simplesmente não vai no foco do problema. Sim, se você teve um problema com o seu padrasto, você precisa perdoar padrasto. Você precisa perdoar mãe. Você precisa perdoar madrasta. Precisa perdoar pai, tá? Então, se você, de alguma forma, não é você pedir perdão a eles, é você liberar o perdão para eles. Se você não liberar o perdão para eles, você fica no limbo, você fica no lodo, é um cativeiro emocional, onde você tá presa por falta de perdão, tá? Com 50 anos de rejeição se cura totalmente. Gente, eu tive um caso de uma mulher, ela tinha 55 anos, e ela começou a fazer terapia comigo. Fez 3 sessões só. 3 sessões. Uma coisa assim, ela preparou uma forca no quarto dela para ela se enforcar. Ela falou assim, eu vou me matar, mas eu vou tentar ligar para uma pessoa antes. Eu vou tentar ligar para uma pessoa antes de eu me matar. E ela entrou em contato comigo. Eu lembro que tem uma empresa que me repassa pacientes. E ela entrou em contato com essa empresa e essa empresa me repassou rapidamente o telefone dela. E eu entrei em contato com ela. Foi uma coisa assim muito rápida, porque eu peguei o telefone e o telefone dela apareceu ali pra mim. Eu não consigo entrar em contato rápido, mas eu entrei em contato rápido com ela. E ela virou pra mim e falou assim, se Deus não te usar agora na minha vida, eu vou morrer. Eu vou me enforcar, porque eu tenho 55 anos e eu não aguento mais sentir essa dor emocional que eu tô sentindo. E eu virei pra ela e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. O que acontece com você? E ela começou a me contar a história dela. Ela virou, papapá, contando a história dela pra mim. Resumo da ópera, ela tinha problema com o pai, tinha problema com a mãe. E agora, ela não se sentia aceita e nem se sentia amada pelo marido. E ainda tinha 2 filhos com ele. Querido, você tem noção do que é uma pessoa preparar uma forca para poder se enforcar? Uma mulher linda, de 55 anos. Ela era lá de cima do país, lá no Brasil. Como é que é? Eu esqueci o nome.
lá da terra do Lampião, esqueci o nome da cidade. Depois, se alguém lembrar, escreve aí. Lá da terra do Lampião, né? Vocês sabem que aquela geografia, ela tem uma questão de morte, de crime, de sangue muito forte, né? E ali simplesmente eu fui trabalhar, tá? Isso com ela. E ela foi curada pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo foi lá e tocou nela, tá? E ela foi curada, e hoje ela manda mensagem para mim e ela fala: pastora, eu não consigo imaginar se aquele dia não tivesse acontecido. Eu fiquei quase 1h30 com ela chorando do outro lado da linha. Uma coisa assim surreal, tá? Se você não lembra da sua infância, você precisa pedir, você precisa abrir um jejum. E você precisa pedir ao Espírito Santo para ele poder começar a te trazer a memória, tá? Traz a memória, Senhor. Traz a memória, Senhor, aquilo que me traz esperança. Me traz as memórias boas e as memórias ruins. Depois a gente vai fazer uma live só falando sobre os anos dourados, tá? Então, você precisa pedir ao Senhor, dentro de um jejum, para que o Espírito Santo ele comece a trazer a memória. Tá? Muitas coisas na sua mente começam a ser ativadas, tá? Acho que foi isso, acho que foi Pernambuco mesmo, não foi Ceará não. Não foi Ceará não, tá? Mas foi uma região lá pra cima. Eu esqueci o nome agora, não tô lembrando. Como que eu faço, pastora, para eu poder abater os altares de carência emocional que eu sinto, tá? Você sempre precisa voltar na raiz do problema. Relacionamento com pai, relacionamento com mãe, tá? Vamos lá. Você já experimentou tentar tomar um café com eles? Calma que eu vou chegar nos pais que são falecidos, tá? Que esse sempre é um motivo de pergunta. Olha só, tenta tomar um café com teu pai, com a tua mãe. Ah, pastora, mas eu tenho um ótimo relacionamento com eles. Glória a Deus, faça isso então. Tenha um relacionamento com seu pai e com a sua mãe. Seus pais são vivos? Tenta, tá? Tenta, porque isso vai te preencher, tá? Lembra, a gente tá tentando curar sua criança interior com a sua mente de adulta. A carência não é da filha adulta. A carência é da criança interior. Como que a gente cura a criança interior? Fazendo você ter relacionamento com os seus pais, fazendo você ter relacionamento com a sua mãe, com o seu pai. Na sua fase adulta, quando você fortalece o seu relacionamento com os seus pais, você fortalece a dor, o trauma da criança interior que você tinha, tá? Por quê? Porque as feridas que você está tendo hoje não é da sua fase adulta, é da sua fase, da sua criança interior, até os seus 7 anos de idade, tá? Então, a gente não tá falando, que é até o tema que a gente está terminando, né, agora na Academia Rafá, que é criança interior, porque nesse mês de Ave nós vamos trabalhar paternidade e orfandade, tá? Então, queridos, todas as vezes que você tiver oportunidade para você poder trabalhar com a sua criança interior, você precisa ter contato com as suas emoções. Ah, pastora, mas eu vou sentir dor e eu decidi apagar essa fase da minha vida. Todas as pessoas que decidiram apagar as dores que sentiram, na verdade, elas estão remediando o problema, tá? Elas não estão resolvendo o problema. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, eu sempre pergunto para as minhas ovelhas, eu sempre pergunto para quem me procura: você quer resolver o problema ou você quer remediar o problema? A gente tem como amenizar o problema? A gente tem como amenizar o problema sim, tá? Mas se você de fato você quer resolver o problema, você vai precisar falar da dor que você viveu. Você vai ter que falar da dor que você passou. Você vai ter que simplesmente ter contato com o seu emocional aonde você sentiu dor, tá? Então eu preciso te falar isso. Por quê? Porque o caminho que eu vou te apresentar resolve, mas você vai sentir dor. Isso não vai te inibir da dor, tá? Então, não lembro da minha infância de 10 anos para baixo. Isso não é normal? Não, não é normal, tá? Isso aí não é normal, tá? Todas as vezes que você não lembra, tá?
não lembra da sua infância, seja ela de forma positiva ou de forma negativa, demônios acessaram essa área da sua mente, essa área das suas emoções, tá? Justamente para poder roubar a revelação que você precisa, tá? Sim, minha irmã, vai ser muito doloroso você ter contato com aquilo que te doeu. Eu sinto te informar isso nessa noite. Mas se você não tiver esse contato, você não vai conseguir ser curada das suas dores, tá? Então, eu tenho problema em prender o cabelo, mesmo tendo feito uma cirurgia, ainda me sinto muito incomodada. Sim, tem alguma coisa que aconteceu ao longo da sua história que te marcou e te traumatizou. Bom, deixa eu dar um exemplo bíblico para vocês. Uma história que vocês devem conhecer muito, porque eu tenho vários personagens que eu gosto de citar da Bíblia, para que você possa entender como que o trauma ele se torna importante na vida de uma pessoa e como que você detectar o trauma, tá? É importante, tá? Na sua vida, ao longo da sua história, tá bom? Em nome de Jesus. A mesma coisa, Edilane, você tem que pegar e você tem que entrar, pedir ao Espírito Santo, para o Espírito Santo ele te lembrar da sua história, lembrar da sua infância, tá? Tem que fazer isso, gente. Olha só, em nome de Jesus, hein? Isso aqui não é regressão não, hein? Tem pavor, sou psicanalista, mas tem pavor de regressão. Eu entendo que Jesus ele não precisou botar ninguém em regressão, ele não precisou botar ninguém em choque para ele poder resolver a história de ninguém, curar ninguém, tá? Então, vamos lá. Olha só, esse versículo aqui, como ele é revelador, tá, gente? Em nome de Jesus. Vou ler para você aqui rapidinho, tá? Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, tá? Havia 18 anos, tá? Então, quando ele vir aqui, ele fala que tinha um espírito que mantinha a mulher encurvada, doente, tá? Havia 18 anos, é porque ele datou a data do problema, quando o problema começou. Jesus, ele trata a raiz do problema, tá? Então, ele tá falando assim, há 18 anos ela teve um trauma que entrou na vida dela, tá? E esse espírito de enfermidade, ele entrou produzindo doença. Então, esse espírito de enfermidade pode ter entrado por uma legalidade espiritual, tá? Uma questão, um crime de sangue, um aborto, pode ter entrado. Mas ele pode ter entrado também por uma raiz emocional, por uma falta de perdão. Ele pode ter entrado também por uma questão emocional, por uma amargura que ela tinha, por exemplo, contra os pais. Eu sei que esse espírito tinha uma legalidade para poder entrar e permanecer na vida dela. E ele permaneceu e ele entrou na vida dela. E ela andava encurvada de forma que ela não poderia se endireitar. Tá? Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 17. Então, esse espírito, ele se apossou. E ele entrou na vida dela. E Jesus data, ele fala, foi 18 anos atrás, tá? Ele colocou uma data no trauma. Ele datou o trauma. E é por isso que você precisa aprender a fazer como Jesus fazia. Se Jesus datava o trauma, você também precisa aprender a entender aonde o seu trauma começou. Aí tem gente que vira e fala assim, não, pastora, tem que ser daqui pra frente. Tem que ser daqui pra frente. Você vai continuar a vida inteira tratando o supérfluo e você não vai conseguir achar a raiz do teu problema, tá? Maldição sem causa, maldição sem raiz, tá? Maldição sem causa não se cumpre, tá? Serve. No caso da mulher do fluxo de sangue também, tá? Eu não lembro, mas eu acho que eu falei isso em alguma imersão. Eu não tô me lembrando, tá? Mas a mulher do fluxo de sangue também. 12 anos presa em um problema, tá? Então, 12 anos atrás aconteceu algo. O que Jesus vem e acessa nesse momento? O inconsciente. Ele acessa o inconsciente dela. Quando Jesus ele acessa a samaritana, ele acessa o inconsciente dela. É verdade, você já teve 5 maridos, mas o que você tem agora não é teu marido. O que ele acessou? Ele acessou
todos esses 5, vamos colocar que ela ficou 5 anos com cada um. Então 5 vezes 5 dá 25. Então ele acessou 25 anos. Há 25 anos atrás começou o teu problema. Entende? Será que a casa velha que sonho tem a ver com essa falta de memória da minha infância? Pode ter alguma coisa a ver. E isso também significa uma opressão maligna, tá? Uma opressão maligna que pode estar te acessando e você precisa descobrir por quê, tá? Agora, vou te dar um exercício para você poder praticar em casa, tá? Você pega óleo ungido, tá? Óleo ungido que o seu pastor te entrega, que a sua igreja libera para você. Unge. Não tem pastor, não tem óleo ungido. Compra azeite, bota ele em um potinho específico, bota o azeite para você cozinhar, mas esse azeite específico você pega e você simplesmente coloca ele e consagra ele, tá? Para unção específica. E ali você vai pegar esse óleo ungido e você vai ungir os seus ouvidos, tá? Unge os seus ouvidos. E você unge a sua mente, unge a sua pineal, tá? Unge os seus lábios, unge o seu coração. Toda essa parte aqui, ó, toda essa região sua. Toda noite você vai ungindo, antes de dormir, antes de dormir, antes de dormir. E pede para o Espírito Santo, pede para Deus começar a te trazer revelação do que você precisa tratar, tá? E declara que ele não pode acessar o seu campo dos sonhos, o seu campo do sonho, que somente o Espírito de Deus fale com você e que ele comece a trazer a revelação daquilo que ele precisa te mostrar, daquilo que ele precisa te revelar, daquilo que ele precisa trazer como causa. Maldição sem causa não se cumpre. Qual é a causa, Senhor? Qual é a raiz? E fica batendo ali em cima daquilo para você poder conseguir, então, discernir qual é a raiz que você precisa tratar, tá? Tudo aquilo que você quer eliminar da sua vida, não adianta você pegar e cortar no tronco, não adianta você pegar e cortar as folhas, não adianta você pegar e cortar os galhos, você precisa cortar pela raiz. Então, como que você derruba altares de carência na sua vida que você desenvolveu ao longo da sua caminhada? Tá? Mas principalmente você desenvolveu na sua infância. Você vai precisar simplesmente pegar e vai precisar acessar a sua infância. Não tem jeito, gente. Não tem outro caminho, tá? Tem coisas que acontecem na sua adolescência, na sua fase juvenil, na sua fase adulta? Sim. Mas tudo isso é potencializado por causa da raiz. Por causa da raiz que Satanás já acessou com trauma. Por causa da raiz que ele já plantou a semente, que ele já plantou o ovo ali. Entende? Então, você precisa fazer isso, tá? Você precisa, para você poder derrubar os altares de carência que estão erguidos na sua vida, você precisa achar a raiz desses altares. E as raízes desses altares, tá? Você vai encontrar no emocional, tá? Como liberar perdão antes do nascimento, tá? Então, uma das primeiras coisas que o filho, a filha, precisa entender acerca dos pais é que se Satanás ele consegue acessar as emoções dos pais, deturpar as emoções dos pais e colocar sobre os pais uma ferida, ele conseguiu acessar os pais, ele vai conseguir acessar os filhos. Então existem coisas que você vai precisar entrar com uma compreensão extraordinária, sobrenatural de Deus no seu entendimento para poder fazer o quê? Para poder conseguir entender aquilo que estava acontecendo com os seus pais, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma mãe que ela é mãe de vários filhos. E quando ela era pequena, eu cuido dela, a mãe dela foi estrupada, tá? E a mãe dela criou ela mesmo assim, de um homem que ela não amava, de um homem que ela não conhecia. Você imagina uma mãe ser estuprada, engravidar, ir com a gravidez até o final, não tirar e enfrentar essa gravidez. Qual a correlação? E é aí que eu falo da correlação que vocês precisam aprender a fazer. Qual é a correlação que ela tem?
Filho para ela representa dor, entende? Então, quando ela engravida e ela concebe a filha dela, ela concebe a filha dela em meio a muita dor emocional. Então, filho para ela representa dor, tá? O que que ela faz? Ela simplesmente agora, quando ela cria a filha cresce, ela amamenta, ela dá comida, ela dá as atenções básicas de saúde que o filho precisa. Mas o que que vai acontecer com ela? Ela vai maltratar emocionalmente a filha. Por quê? Porque ela foi maltratada emocionalmente. Então, ela reproduz um padrão de comportamento. Ela entrou dentro de mim em dor. Então, agora, tudo que eu manifesto para ela é em cima de dor. Entende? E é por isso que a gente precisa aprender a fazer essas correlações emocionais, tá? Então, entender a condição que você foi concebido, você foi concebida emocionalmente é totalmente importante, é totalmente necessário. Tá bom, gente? Então, como que a gente derruba altar de carência na nossa vida? A gente vai derrubando quando a gente começa a achar as causas na raiz. Qual é a raiz que você precisa descobrir? Qual é a raiz que você precisa achar na sua história, na sua trajetória? Qual é a raiz que te marcou? Qual é a raiz que gerou dor em você? O que é que aconteceu na sua infância? Pega um caderno, compra um caderno e você vai começar, em nome de Jesus, a anotar, tá? Nós vamos fazer outras lives para vocês poderem entender isso, para vocês entenderem qual é o processo que vocês vão precisar passar. Mas o primeiro processo que você vai precisar entender hoje é que para você, tá? Descobrir, tá? E tratar esses altares de carência. Tem um livro, gente, muito bom, maravilhoso, que eu posso indicar para vocês. Ele tem até em PDF. É do Luiz Hermínio. Claudinha, me ajuda aqui. O livro do Luiz Hermínio, Removendo as Raízes de Carência, se eu não me engano, tá? Acho que é esse o nome, do Luiz Hermínio, Apóstolo Luiz Hermínio, tá? O meu livro também ele é muito bom, mas eu não falo só sobre carência, Filhos da Rejeição, a capacidade da superação, em PDF também. Mas eu abordo mais questão de abandono, de rejeição, de orfandade. Eu não abordo tanto estruturas de carência. Eu falo sobre estruturas de carência? Falo. Mas eu trabalho só algumas coisas. Mas esse livro do Luiz Hermínio, é isso mesmo, né? Então, esse livro do Luiz Hermínio, ele é maravilhoso, tá? Removendo as estruturas de carência, as bases da carência, é mais ou menos isso. Você encontra ele em PDF na Amazon, se eu não me engano. E é um livro maravilhoso, eu passo para várias pacientes minhas, tá? Eu tenho certeza que você vai ler e você vai ser extremamente edificado por esse livro, tá bom? Então, vamos lá. Tem alguém que possa me direcionar? Ed, me chama no privado, que qualquer direcionamento que eu puder te dar, eu te passo um áudio, tá? E eu te oriento aí nesse sentido, tá bom? Atendo online sim. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Exercício de casa para vocês até a nossa próxima live. Para derrubar os altares de carência, tá? Anote todos os traumas que você teve na sua infância. O que você lembra que é positivo, são seus anos dourados, tá? São anos maravilhosos, lembranças boas, presentes bons, afetos bons. Você lembra? Glória a Deus! A gente não precisa tratar isso. Por quê? Porque isso produz ramificação de alegria, de felicidade, potencializa você. Então, isso aí, show de bola, não tem problema. Agora, quando você anota os seus traumas, você começa a datar os seus traumas, você começa a alinhar os seus traumas ali, você começa a anotar tudo isso, tá? Eu vou começar a trabalhar isso junto com vocês. O que vai acontecer? A gente vai ter que ir entrando trauma por trauma, tá? A gente vai ter que desconstruir o seu pensamento. Por que a gente vai ter que desconstruir o seu pensamento, tá? Vou falar aqui antes da gente encerrar. Preste atenção, tá? E quem entender, escreve. Pastor, entendi, tá? Como que Satanás, ele te engana, tá? No emocional. Como que ele articula isso nas suas emoções, nas setas inflamadas da sua mente, tá? Vamos lá. Quando alguém te fere, ele faz você acreditar que você é inocente.
De fato, você de repente nem fez nada para aquela pessoa poder ter te machucado. Vai ficar gravado. Aí, uma pessoa te machucou. Você automaticamente, ou dardos inflamados de Satanás, faz você acreditar que você é inocente. Se você acredita até o fim que você é inocente, sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir no direito de reter o direito ao perdão, tá? E se você acreditar que você tem o direito de reter o direito do perdão, sabe o que vai acontecer? Você vai automaticamente endurecer o seu coração, endurecer suas estruturas emocionais para poder ir para o princípio da palavra de Deus, que é a liberação de perdão. Então, a liberação de perdão, na verdade, ela é o quê? Ela é um princípio emocional de Deus, tá? Para guardar e proteger o nosso coração da amargura e da dor, da mágoa. Então, quando Jesus ele pede para a gente poder perdoar, ele está falando assim, não retenha o princípio. Porque se você for seguir por aquilo que você está sentindo, você vai reter o princípio. E eu não te chamei para você poder viver por emoção, por sentimento, e sim por princípio. Então, quando você é conduzido por sentimento e não por princípio, você ainda não está alinhado no espírito, tá? O seu emocional prevalece sobre o espiritual, tá? A emoção, as emoções estão dominando ainda o espírito. Qual é o lugar que Jesus quer te levar? É o lugar onde o espírito comanda o emocional, tá? Então, lembre-se disso, tá? Não entre na posição de inocente, porque na posição de inocente você vai acreditar que você é tão inocente, que você é tão puro, que você é tão santificado, que você não precisa agora anotar, que você não precisa agora liberar o perdão para alguém. Então anote, trauma de infância você precisa anotar, trauma de infância você precisa gravar. Tá? Até você romper, tem que voltar um a um. E quando você não sabe qual é o seu trauma, o que você tem que fazer? Abre jejum, tá? Quando você abre jejum, o que você está fazendo? Você está se separando, tá? É lugar no reino de Deus de separação. Você está se separando. E aí você submete o teu espírito ao Espírito de Deus. E aí o que você vai fazer? Naquele momento o Espírito vai começar a te ministrar. E ele vai começar a te mostrar todo o trauma que você carrega dentro de você. A campo consciente e a campo inconsciente, tá? Então anota todos os teus traumas, tá? Anota aí no caderno todos os traumas que você tem. E você vai começar a orar em cima disso, tá? Eu não sei o tempo que você vai abrir de jejum, não sei quanto tempo é necessário. Para uns é necessário um tempo, para outros é outro. Mas uma coisa eu posso te afirmar, isso vai ser poderoso, tá? Vai ser poderoso. Só para você ter uma noção de como que isso é poderoso, já caiu 2 vezes a luz aqui em casa, tá? A internet já foi lá no buraco, tá? Eu já coloquei os dados móveis e mesmo assim pegando, travando, fazendo, acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa, essas coisas, elas só acontecem quando Deus ele quer liberar algo poderoso, tá? Sobre a vida de alguém. E eu quero orar com você agora nessa noite, antes da gente poder terminar, tá? Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, terminar essa live orando com você, para que você, em nome de Jesus, você possa destravar emocionalmente, você possa ir para o cumprimento do princípio e você possa então fluir dentro da identidade que Deus te deu, tá? Porque se você tiver estrutura de carência dentro de você, altares de carência, Satanás ele sempre vai usar isso contra você. É guerra, minha irmã, é guerra, tá? Então vamos lá, em nome de Jesus, aí no seu lugar, comece a falar em línguas em nome de Jesus. Comece aí agora no seu lugar em nome de Jesus. Comece a chamar o Espírito de Deus sobre a sua casa. Comece em nome de Jesus a chamar à existência o Espírito do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu entendimento. Começa a colocar a mão no seu coração, começa a pedir, fecha os seus olhos, peça Espírito de Deus, vem sobre mim.
Vem, Senhor Deus, trazendo cura. Vem ministrando, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que o homem não pode ministrar. Choranarabás, soranarabás. Começa a pedir ao Senhor, no nome de Jesus, que Ele venha. E Ele venha entrar dentro das suas estruturas emocionais. Começa a lembrar agora daquilo que te dói. Começa a lembrar agora daquilo que te machuca. O afeto que você recebeu, o afeto que te doeu. Talvez você tenha recebido um tapa na cara. Talvez você não tenha recebido um abraço dos seus pais. Talvez você gostaria de ter sido chamado de princesa, de príncipe do papai, da mamãe. De repente você queria de alguma forma receber uma manifestação de afeto, um abraço, um beijo no rosto, um carinho, e você não conseguiu receber. Mas o Senhor, Ele está aqui nessa noite para Ele poder te curar. Ele está aqui nessa noite para poder te dizer: você é especial. Você é especial. Mas libera o perdão que você precisa liberar. Libera o perdão que você precisa para poder conseguir alcançar a cura que você precisa alcançar. Não adianta mais. Você já está ficando em idade avançada. Você já está começando a ficar com uma idade que você não pode mais se permitir andar em círculos. Choranarabás, soranarabás. Você precisa liberar esse perdão de uma vez por todas. Você precisa liberar essa história de dor, essa história de sofrimento. Satanás sempre volta querendo fazer com que você volte ao sofrimento. Mas eu preciso te dizer: pare de andar em círculos, pare de andar em volta do sofrimento. Você precisa romper com isso de uma vez por todas. Você precisa romper com essa história de vida difícil. Você precisa começar a romper em nome de Jesus. E você precisa sair dessa live hoje tomando uma decisão no seu interior. Virar e falar: Senhor, chega, eu sou tua filha, eu sou teu filho, eu vou viver, eu vou romper com essa história de dor, eu vou romper com essa bolha, eu vou romper com aquilo que tenta me travar no meu destino profético, que fica tentando acessar a minha alma, que fica tentando me acessar o tempo todo com dores do passado. Fala pro Senhor nessa noite: Senhor, o passado tem o seu lugar, e eu quero declarar nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, a minha alma sendo sarada. Receba na sua alma nessa noite, na autoridade do nome de Yeshua, pelo sangue de Yeshua, receba a cura que vem da parte do Senhor, não por mim, mas por Ele. Que Ele venha ultrapassar as telas de computador, as telas de celular. Ele venha invadir o teu coração, as suas estruturas emocionais, e você venha ser cheio. Você venha ser cheio do Espírito. Você venha ser cheio da força de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua filiação, sobre a sua maternidade. Que você possa receber, em nome de Jesus, a força que o Senhor tem para derramar sobre a sua história, sobre a sua vida nessa noite. Eu te abençoo e declaro toda sorte de bênçãos sobre o seu emocional, sobre a sua história. Que o Senhor nessa noite venha te visitar. Quando você dormir e após você se ungir, você, em nome de Jesus, vai receber um toque do Espírito de Deus. Enquanto você estiver dormindo, enquanto você estiver deitada, você vai receber um toque de cura da parte do Senhor sobre as suas estruturas emocionais. E você vai receber o toque dele. Se prepare para começar a viver experiências extraordinárias com o Senhor. Ele te cura. Jeová Rafá vai começar a se apresentar sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te cure e toque até a 7ª camada da sua alma nessa noite, em nome de Jesus, e você seja profundamente tocada e curada. Deus te abençoe. Até a próxima live, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você seja tocada agora.